Isso aqui, ó, evidenciando as ligações. Então, vamos fazer isso aqui, ó, H com H. Então, você faz lá, Cl com Cl, HCl. Nos reagentes, é fácil, eu só tenho uma ligação H com H, que ele deu. Uma ligação C com Cl, então ele deu, tá aí. Pronto, esse aí é os meus reagentes, já acabou. Vou somar e vai dar positivo, sempre. Agora eu vou fazer os produtos. Os produtos é fácil, eu só tenho uma ligação HCl, multiplicado por 2 que está na reação. Então, fica lá, ó, 2 vezes. Então, obrigatoriamente tem que ser negativo, somando os dois. Então, tá aí. Tá? Vamos fazer mais um. Tá aí. CH4 mais Cl2, formando aí o cloreto de clorometano mais o ácido clorídrico. Isso é uma reação de substituição. Vamos colocar lá. CH4, já vou colocar. C com Cl. CH3 com Cl mais HCl. Agora eu vou dividir. Os reagentes eu faço, são positivos, eu faço os produtos, tem que ser negativo. Então eu tenho 4 ligações CH. Então tá lá, 4 ligações CH, que nesse caso ele falou que é 412. Uma ligação Cl com Cl, então uma vezes 242. Então pronto, já achei os meus reagentes. Então tá aí, sempre positivo. Produto agora. Eu tenho 3 ligações C com H, só. Então tá aí, ó, 3 ligações C com H. E uma ligação C com Cl. Então aqui diferenciou um pouco, né? Ó, 3 ligações C com H. Então tá aqui, ó, 3 ligações C com H. Tá aqui, ó, C com H, 412. E uma ligação C com Cl, que tá aqui, ó. E por último, HCl, só é uma ligação. Então tá aí, ó, mais uma ligação H e Cl. Somei tudo, a somatória mesmo dando positiva, tem que colocar o sinal de negativo, porque está nos produtos. Aí no final eu vou somar o ΔH, um com o outro, então vai ficar menos 1.115 kJ. Beleza? Então essa é a energia de ligação, tá? Beleza. Sabendo disso, nós terminamos termoquímica. Tá? Estequiometria eu não vou dar agora, eu vou dar quando eu der estequiometria. Tá? Essa é a base da termoquímica. Agora nós vamos aprofundar um pouco mais para a gente falar de entropia, tá? Que é importante, e falar sobre energia livre de Gibbs, que também é muito importante. Tá? Pessoal, vamos entender aqui, ó. O que a entalpia faz? Ela só mostra para mim o calor que está lá. Se é positivo, significa, tá? Pessoal, só uma curiosidade, toda reação absorve energia, tá? Toda reação absorve. Mas nem toda reação é endotérmica. Mas peraí, como que uma reação que absorve a energia ela pode ser exotérmica? Significa que ela liberou mais que absorveu. Mas toda reação, para iniciar, ela precisa absorver energia. Ou seja, presta atenção nesse gráfico aqui, ó, que os vestibulares é fã desse gráfico aqui, ó. Então, vou colocar aqui. Vou colocar a energia, na química eu chamo de entalpia, tá? Nesse caso aqui, ó, eu vou colocar quilojoules. Aqui eu vou colocar o caminho da reação. Vou colocar uma reação, por exemplo, exotérmica. Tá aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Tá aqui, ó. Reação exotérmica. Mas você pode perceber que, como que eu sei que ela é reação exotérmica? Porque o gráfico, ó, se você analisar os reagentes com os produtos, está diminuindo. Aqui é o início, então aqui é os reagentes e aqui são os produtos. Você pode observar que os reagentes são maiores que os produtos. Como que eu calculo o ΔH? Produto menos reagente. Então você pode analisar aqui, ó, que os produtos são menores. Ou seja, se eles são menores, o que vai acontecer aqui, ó? Menores. O que significa o número menor subtrair com o número maior? Eu não sei o valor não, mas eu sei que vai dar o quê? Negativo.
Se eu pego o número menor com o número maior, vai dar negativo. Então, por isso que eu falo que eu acabei de fazer um gráfico de uma reação exotérmica. Tá? Ou seja, vamos lembrar de uma reação que nós fizemos lá em orgânica, reação de Grignard, que foi a última. Vou colocar aqui, ó. Lembra que reação de Grignard é com composto organometálico, tá? Vamos fazer aqui e eu vou representar isso aqui lá no gráfico, para a gente entender isso aqui, ó. Então presta atenção. O magnésio é positivo porque é um metal, então aqui fica negativo. O oxigênio é negativo e o carbono aqui, ó, ele é positivo. Então o positivo vai atacar o negativo. Então, ó, o R3, ele vai vir aqui. Quando ele vem, tem que quebrar uma dupla, né? Essa dupla vaza. E esse aqui é negativo, então esse aqui vai ser atacado por aqui, ó. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Vai ficar R1, R2, não vou formar a dupla, porque lembra, ela quebrou. Vou colocar o meu R3 aqui, porque ela entrou, e lá vai ligar com quem? MgBr. Vou continuar a minha reação. Para eu continuar a minha reação, eu vou colocar água junto com ácido. O que vai acontecer? Esse H+, ele vai atacar o oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio, lembra que ele é negativo. Quando isso acontece, pessoal, olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou colocar entre colchete, aqui, ó, você tem R1, R2 e R3. Aí eu tenho O, MgBr e o H tacando aqui, ó. Tá aí. Por que eu coloquei entre colchete? Porque esse composto aqui, ó, eu falo que por estar dentro do colchete, eu falo que ele é um composto intermediário. Por que ele é intermediário? Se você analisar aí, ó, o oxigênio está fazendo 3 ligações. Então é um composto muito instável. Então ele não vai existir. Ou seja, menos que 1 milésimo de segundo, ele já vai jogar isso aqui fora, ó. E vai formar isso aqui, ó. Ó. O R3, R1. Lembra quando eu falo R, são radicais, pode ser um carbono, 10, não importa. E formou OH. Ou seja, aqui é o meu reagente. Eu vou chamar aqui, ó, de número 1. Esse aqui é meu composto intermediário, eu vou chamar de 2. E esse aqui é o meu produto, eu vou chamar de 3. Vou colocar isso aqui lá no gráfico. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse aqui é o número 1. É onde estão os meus reagentes. Está aqui a minha cetona junto com o meu organo metálico. O que acontece? A reação ela vai iniciar. Ela inicia, ó, você pode ver que ela vai subindo de energia, mesmo sendo uma reação que exotérmica. No final ela vai liberar, mas no início ela começa o quê? A absorver energia. Por que está absorver? Porque ela vai começar o quê? Quebrar ligações químicas. Ela começa a quebrar as ligações. Aí ela chega nesse pico aqui, ó, que é o máximo de energia, tá? A gente chama de complexo ativado. O que é o complexo ativado? É o máximo de energia que a reação ocorre. O que é esse máximo nesse caso aqui? É o meu componente 2. É o máximo de energia que chegou lá, está super instável. Então o que ela vai fazer? Vai quebrar e vai formar um composto estável. Quando ela faz isso, ela joga um monte de energia fora. Olha o tanto que ela jogou fora. Formou o meu composto 3. Tá? Ou seja, eu tenho o meu complexo ativado. Essa aqui é a minha energia que eu precisei para que a reação funcionasse, que a gente chama de energia de ativação, que é a energia mínima para que a reação ocorra, né? E se eu colocar um catalisador aqui, ó, eu posso colocar um catalisador aqui, ó. Se eu colocar um catalisador, o que vai ocorrer? A energia de ativação, ela vai, ó,
ela vai o quê? Diminuir. Olha aí, ó. Essa aqui é a energia com catalisador e aqui é sem catalisador. Ó, sem catalisador, ó o tamanho aqui, ó, com catalisador. Então, o que que o catalisador faz? Diminui a energia de ativação. Energias com energia de ativação baixa, elas ocorrem muito rapidamente. Essa é a função do catalisador. Agora, presta muita atenção no que eu vou falar agora. O catalisador não influencia o ΔH. Se você analisar aqui, ó, tanto a reação sem catalisador com catalisador iniciou de um lado e terminou do mesmo lado. Ou seja, se eu pegar essa diferença aqui, pessoal, ó, né, ó, se eu pegar essa diferença é o próprio ΔH, que vai do reagente até o produto. E se você analisar, o ΔH foi mesmo para o catalisador ou sem catalisador. Então, vou colocar aqui, ó, catalisador não influencia o ΔH. Então, ele influencia quem? Ele influencia a energia de ativação. O que ele faz com a energia de ativação? Ele diminui a energia de ativação, fazendo com que a velocidade da reação aumente. Tá? Então, tá? Beleza? Então, montando aí. Tá aí. Complexo ativado, pessoal, lembrando, é o máximo de energia que a reação ocorra. Energia de ativação é a energia mínima para que a reação inicie, tá? E o catalisador. Então, beleza. Vamos lá. O estudo termoquímico aborda, além da entalpia, também a entropia, que é medida da desordem das moléculas presentes em um sistema químico. Como se trata de uma medida, essa desordem pode ser calculada pela variação da entropia do sistema. Pessoal, lembra que quando a gente fala grau de desordem, não é essa desordem que a gente acha que é no dia a dia. Para nós, desordem significa algo bagunçado, algo que não é bom. Né? Já na química, a entropia é excelente, tá? Pessoal, tudo na natureza caminha para a maior entropia. Ou seja, tudo caminha para o grau de desordem. É só você analisar o seu quarto. Você vai arrumar o seu quarto. Por quê? Porque sua mãe mandou. Né? Se sua mãe não tivesse mandado, talvez duraria um pouco mais dias aquele movimento legal. Quando sua mãe falar que está bagunçado, você fala, não, mãe, isso aí chama-se entropia. Tá? Não está bagunçado, significa entropia, energeticamente ela tem que ficar assim. Não sei se ela vai entender, né? Mas tudo bem. Você vai gastar energia, pessoal, para limpar a bagunça. Vamos supor que você seja uma pessoa extremamente organizada. Vamos supor. Aí segunda-feira, você acorda, né? Vai estudar, vem para cá e fica naquela pauleira o dia todo. Terça, estudando, quarta. Quando chega na sexta, o que está acontecendo com o seu quarto? Mesmo você sendo organizado, querendo ou não, está o quê? Um pouco bagunçado. Naturalmente, as coisas caminham para a desordem. Porque energeticamente é mais fácil o desorganizado do que o ordenado. É muito mais fácil, tá? Então, a desordem de um sistema pode ser entendida aqui, ó. O sólido, baixíssima. Porque o sólido, as ligações são muito próximas, as interações são fortíssimas, então elas não se movimentam. Né? Você pode ver, é sólido, você não está vendo se movimentar. Se eu pegar um microscópio e ampliar algumas milhares de vezes, eu vou ver as moléculas vibrando, mas pouquíssima. Quando eu coloco temperatura, por exemplo, essas interações elas vão enfraquecendo porque a velocidade vai aumentando, a energia cinética vai aumentando. Então eu tenho um grau de desordem maior, está aumentando. E quando chega no gasoso, aí, meu filho, aí o grau de desordem é máximo. Ou seja, resumindo,
Quando eu vou falar de entropia, onde a entropia é maior? No gasoso. Depois, no líquido. Depois, no sólido. Fala alguma coisa? Exatamente. Ou seja, todo diamante quer virar o quê? Um grafite. Parece que não, né? Mas é verdade. Por quê, pessoal? Quando a gente analisa grafite e diamante, qual que é mais estável? O grafite. Se ele é mais estável, significa que o grau de desordem dele é o quê? Maior, porque ele é mais estável. Lembra que aqui eu tenho uma estabilidade maior, porque o grau de desordem é maior. Ou seja, é só você lembrar do seu quarto bagunçado. Se o quarto está bagunçado, você não vai gastar energia para derrumar. Tá lá, deixa lá bagunçado. Entendeu? Ou seja, qual que é mais fácil? O carbono diamante virar grafite ou vice-versa? Pessoal, na natureza não existe nunca, tá? O grafite virar diamante. Isso não existe. Artificialmente, sim. Você tem até o Pelé fez isso. Já leram? Ele tirou um fio de cabelo da mãe, pediu para fazer um diamante, né? Aí fez, custou bilhões de dólares, né? Porque hoje é muito caro fazer diamante artificialmente ainda. Tá? Ou seja, pessoal, grafite, o nível de desordem é maior. Então quer dizer que tudo caminha para o grafite. É que nem oxigênio e ozônio. Todo ozônio quer ser oxigênio. Porque quando a gente compara, quem é mais estável? O oxigênio. Então quer dizer que o oxigênio tem uma entropia maior. Então todo ozônio quer virar oxigênio, todo diamante quer virar grafite. Por isso que você tem muito mais grafite do que diamante. Tá? Então, tá aí, bagunçado. Essa é grau, né? Desordem. Você pode misturar bonitinho, não importa. Você pode colocar os gases separados, só que quando você libera eles naturalmente eles vão, né, expandir. Isso é, né, normal. Então, vamos lá. Como que calcula a entropia? Pessoal, isso é fácil, né? Como o Enem, nos vestibulares também, São Paulo cobra um pouquinho mais, mas a UFO, a Unirv, cobra, mas cobra isso aqui, ó, conceitos básicos. Então, por isso que é legal isso aqui. Então, como que eu calculo a entropia? O mesmo raciocínio da entalpia. Entropia final menos inicial, ou seja, a variação da entropia. Então, se a entropia ela é positiva, significa que ela aumenta. Ué, por que ela aumenta? Para ela ser positiva, o final tem que ser maior que o inicial. Ou seja, o maior menos o menor vai dar positivo. Ou seja, a entropia maior no final, ok, ótimo. Significa que seu quarto está bagunçando. Então tá ótimo, pelo menos energeticamente. Agora, quando o seu quarto está sendo organizado, o seu final, que você vai gastar energia para isso, vai ser menor que o inicial. Então, ou seja, vai dar um valor, né, negativo. Então a entropia diminui. Ou seja, então o que é a coisa boa? A entropia positiva. Tá? Quanto mais positivo for a entropia, melhor é a minha reação. Sempre utilizamos a fórmula ΔS para realizar o cálculo da variação de entropia. Utilizaremos como unidade, como caloria, cal, Kelvin vezes mol, ou caloria por mol vezes mesma coisa, tá? Isso aqui é a mesma coisa desse, ele só subiu lá e trocou o sinal do expoente, tá? Pessoal, para que estudar entropia? A entalpia já não basta? Existe algo na química e na física também, que é importantíssimo você saber a espontaneidade das reações. Quando que uma reação é espontânea? Como que eu sei que uma reação é espontânea? Professor, pela entalpia dá? Dá. 10%. Por exemplo, toda reação exotérmica, ela tende a ser espontânea. Ou seja, reações de combustão, elas tendem a ser espontâneas. Tá? Mas e quando o ΔH é positivo, endotérmico, ela é espontânea? Não sei. Aí eu tenho que analisar outros fatores. Tá? Ou seja, então eu preciso achar outros fatores. Qual é o outro fator? Entropia. Só que a gente vai ver que a entropia ela não é suficiente ainda. A gente vai precisar de outra grandeza. Mas antes de chegar na energia livre de Gibbs, que é a grandeza que mata o pau,
e já mostra a verdade, vamos falar da entropia. Exemplozinho. Como calcula a entropia? Tá aí, ó. A entropia é só pegar o calor e dividir pela temperatura. Coisa simples. Tá? Lembrando que temperatura, sempre em Kelvin, né? Que a gente está falando de sistema gasoso. Tá? Então, o cálculo da entropia é super fácil. Então, entropia, vamos colocar aqui o quadrinho. A entropia, eu posso começar assim, ó. Entropia é o calor sobre a temperatura. Se eu falar de variação de entropia, é porque eu estou falando da variação do calor, entropia, né? Lembrando que calor é Joule, temperatura é Kelvin. Se eu quiser, posso achar em calorias também. Como a gente está falando de reação química, né? A gente pode colocar por mol, né? Então, beleza. Então, vamos aqui, ó. Exemplozinho. Tá aí uma reação química. Tá aí. Eu quero saber a entropia. Aí eu dei a entropia de todos, de cada um. Eu dei de todos, que está em 25 graus Celsius, Joule por mol vezes Kelvin. Tá? Beleza. Como a variação da entropia deve apresentar como calorias, né? Calorias, eu vou ter que transformar de calorias de Joule para calorias. Mas é fácil, né? Sabendo que 1 caloria equivale a 4,18. Ou seja, pessoal, o que é ΔS? É a variação da entropia do produto menos reagente. É só isso que eu vou fazer isso. Só que antes eu vou passar tudo de Joule para calorias. Porque a unidade da entropia é em calorias. Isso é importante você saber. Tá? Então, beleza. Então, vamos fazer aqui, ó. O Na2, vou transformar tudo para calorias. Então, calorias para Joule. Ó, vamos lembrar aqui. Uma caloria é 4,18 Joule. Ou seja, se eu quero passar de calorias para joules, eu multiplico por 4,18. Se eu quero passar para calorias, eu vou dividir por 4,18. Então, eu vou dividir todos. Então, tá aí, ó. Dividir a primeira substância, o H2O. Dividir o NaOH. Também dividir o O2. Pronto. Agora, modifiquei a minha tabela do jeito que tem que ser, em calorias. Agora eu vou colocar os meus dados. Entropia dos reagentes. Quem são os reagentes? Está aqui, ó. Na2O, O2 mais água. Está aqui. Vezes 2. Lógico. Que nem entalpia, pessoal. Igualzinho. Mais a água. 16,67. Vou fazer dos produtos. 15,34 vezes 4 mais O2. Então, vamos lá. Tá aí. Fiz dos produtos agora. Pronto, cheguei. Agora eu pego ΔS. O que é ΔS? Produto menos reagente. Então, cheguei nessa conclusão. Olha para você ver, a entropia deu positiva. Então, essa reação, a tendência dela é ser espontânea. Por quê? Porque a entropia está sendo positiva. Ela está aumentando o seu grau de desordem, ou seja, ela está ficando mais estável, tá? Essa é a conclusão que eu chego quando eu calculo entalpia. Qual a conclusão que eu chego? Eu cheguei que a entropia, ela é positiva. Então, significa que ela está aumentando o seu nível ou o seu grau de desordem. Ou seja, ela está ficando mais estável, ou seja, ela está ficando mais espontânea. Lembrando que espontaneamente tudo caminha de menor entropia para o de maior entropia. Ou seja, tudo caminha do que é ordem para desordem. Por isso que o Big Bang não conseguiu ficar concentrado, porque estava extremamente organizado. A tendência era entrar em desordem. E é o que aconteceu, caminhando para desordem. Tá? Beleza. A entalpia diz respeito à energia que é armazenada na substância a fim que ocorra uma transformação. Já a entropia mede
que não pode ser convertido em trabalho. Pessoal, vamos falar de termodinâmica aqui, ó. Não sei se vocês já viram. Você já viu termodinâmica, professor? Já viram? Termodinâmica? Pessoal, olha aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou pegar um gás, tá? Vou colocar aqui, ó, um êmbolo. Ele tem que ser móvel, pode ser para cima ou para baixo. Vou colocar aqui as molequinhas. Vou jogar calor. Esse calor eu vou chamar de Q. Quando eu jogo calor nessas moléculas, essas moléculas começam a se agitar. Ou seja, elas vão aumentar a energia. Existem dois tipos de energia aqui, ó. A energia cinética e a energia potencial. Ou seja, o calor está sendo usado para transformar essa energia cinética potencial, ficando mais agitadas. Quando elas ficam mais agitadas, elas procuram ocupar um volume maior. Então, naturalmente, esse êmbolo, ele vai o quê? Subir. Naturalmente. Ele vai subir porque as moléculas estão mais agitadas, então vai empurrar esse êmbolo para cima. Ou seja, aqui eu tinha um volume inicial, aqui eu tenho um volume final. Lembrando que o volume final é maior que o volume inicial. Pessoal, sabe o que é isso aqui? É trabalho. Trabalho na termodinâmica eu calculo como a pressão vezes a variação do volume. Resumindo, pessoal, quando o calor chega, ele agita mais as moléculas. Primeira parte. Segundo, o volume varia, produzindo trabalho. Por isso que a gente chega na primeira lei da termodinâmica. Qual que é a primeira lei? Calor é igual a essas energias aqui. São duas energias, são mais energias, mas basicamente são duas. Para ficar mais fácil, eu vou chamar isso aqui, ó. Energia cinética mais energia potencial, eu vou chamar de energia interna. U, tá? Como vai variar a energia cinética aqui e vai variar a energia potencial, porque eu estou indo de um estado para outro, então eu vou chamar isso aqui de variação da energia interna. Isso aqui é termodinâmica. Quem quiser calcular, é 3 meios de nRT, onde N é o número de mols, R é a constante universal e T de temperatura. Então, ó, então o calor é o quê? É a minha energia total. Qual que é o objetivo, pessoal, da termodinâmica? Calor, dinâmica, movimento. Eu pegar o calor e fazer que a minha máquina produza movimento, como os trens a vapores. Eu queimava a lenha lá, para a lenha gerar calor, para esse calor produzir movimento. Então, o objetivo aqui é fazer que o calor se transforme em trabalho. Mas, infelizmente, vai ter uma perca de energia. Para quem? Para o movimento das moléculas, que a gente chama de energia interna. Essa energia interna é como fosse a minha energia perdida, que eu vou chamar aqui, ó, dissipada. E o trabalho seria a minha energia útil. Ou seja, se eu pego 100% do calor e forneço, e vamos supor que 80% vai produzir movimento. Mas é porque 20%, infelizmente, ficou para as moléculas. É bom? Para mim não, porque eu não estou interessado nas moléculas ficar mais agitadas. Eu quero saber o carro entrar em movimento, a geladeira funcionar, o freezer, uma máquina frigorífica funcionar. Então, isso aqui a gente chama primeira lei da termodinâmica. Só que isso aqui, a gente trabalha com processos físicos. Quando a gente vai para os processos de reações químicas, olha o que ele falou para nós. A entalpia se diz respeito à energia que é armazenada nas substâncias, a fim que ocorra uma transformação. Já a entropia mede a energia que não pode converter em trabalho. Pessoal, nesse caso aqui, qual a energia que não pode ser convertida em trabalho? A energia interna, porque ela é jogada fora. Para mim não é útil. Então o que acontece aqui? Essa energia interna, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu raciocínio físico e vou colocar para o meu raciocínio químico. Ou seja, a minha energia interna aqui vai ser a minha variação da entropia. Tá?
Então, beleza. E a entalpia? O que é a entalpia? Diz respeito à energia que é armazenada nas substâncias a fim de ocorra uma transformação. Ou seja, o trabalho aqui, ó, vai ser o meu ΔH. Então, se eu pegar a minha energia total, vou pegar a dissipada, que é a minha entropia. O que é entropia? É uma energia que não pode ser útil. Ela é jogada fora. Por quê? Porque quando eu forneço energia numa reação química, parte dela vai fazer o quê? As moléculas vão ficar mais agitadas. O que eu quero da agitação das moléculas? Quero nada. Então, não estou nem aí para que se elas estão mais agitadas ou menos agitadas. Então, a entropia é como se fosse a minha energia dissipada. Ou seja, ela não vai sofrer uma transformação. Ela só vai aumentar o grau de desordem. O que é interessante aqui para mim é o meu ΔH, que é o que ele falou. É uma energia armazenada nas substâncias, quimicamente falando, quilojoules por mol, com o objetivo de transformar em coisa que eu quero, que é útil. Agora nós vamos ver quem é essa grandeza total aqui, ó. E nós vamos terminar agora. Por exemplo, quando o processo é exotérmico, ΔH é negativo, todo mundo já sabe disso. Quando o ΔS é positivo, você tem uma reação espontânea. Qual que é o objetivo dessa tabela aqui? Ver ou não se uma reação ela é espontânea. Então, primeira coisa, quando que ela vai ser espontânea sempre? Quando o ΔH é negativo, lembrando que quando uma reação ela é exotérmica, a tendência ela é ser espontânea. Tá? A queima é natural. Tá? E o ΔH, o ΔS tem que ser maior que zero. Lembra lá? Maior de zero, menos ordem, ou seja, aumenta o grau de desordem. Então, quando o ΔH é negativo, ou seja, quando ele é exotérmico e quando ele aumenta a desordem, a reação ela é espontânea e acabou. Isso aqui é importante você saber, o resto não precisa saber não. Quando o processo é exotérmico, mas eu tenho menos desordem, eu sei se ela é espontânea? Não. Vai depender dos meus cálculos. Não sei se ela é espontânea. Se ela é endotérmica, aí já estragou tudo, porque as endotérmicas dificilmente são espontâneas, mas tudo bem. Se ela é endotérmica e a entropia está aumentando a desordem, também não sei, vai depender dos cálculos. Se ela é endotérmica, aí piorou, aí mesmo. Se ela é endotérmica, que já não é espontânea, e ela ainda está com menos desordem, ela não vai ser espontânea nunca. Ou seja, só com ΔH eu não sei se uma reação é espontânea. Aí eu coloquei a entropia. Eu soube nesses dois fatores aqui, ó. E esses dois? Não sei. Por isso que a gente vai ver a nossa terceira grandeza, que a gente chama de energia livre de Gibbs. A energia livre de Gibbs foi proposta por esse cientista, é a energia útil do sistema que é usada para realizar trabalho. Olha aí para você ver. Vamos continuar. Aí eu já sei se ela é espontânea ou não, pessoal. Olha aqui, ó. Só ela já me basta. Só ela. Se ela é positiva, ela não vai ser espontânea. Se ela é menor que zero, ela é espontânea. Se ela é igual a zero, ela está em equilíbrio. Tá? Então, como que eu calculo ΔG? Vamos colocar aqui. Pessoal, a primeira lei da termodinâmica, ó, vamos aqui, ó. Calor é a variação da energia interna mais o trabalho. Lembrando que isso aqui é a minha energia total, essa aqui é a minha energia dissipada, essa aqui é a minha energia útil. Essa é a lei da termodinâmica para processos físicos. Agora vamos para os processos químicos, tá? Ou seja, vou isolar o trabalho aqui, ó, tá? Vou isolar o trabalho. O que é o trabalho aqui no caso? É o calor, passando ΔU para lá, fica menos ΔU. Esse trabalho aqui nós vimos que é a energia livre de Gibbs.
que é a coisa útil, é o que vai me interessar. O calor total é a minha entropia. Entalpia, desculpa. É a energia armazenada nas substâncias. Menos o ΔU, que o ΔU nós já vimos que é a entropia, que é a minha energia dissipada. Vamos entender então aqui os conceitos, pessoal? Olha aqui, ó, dá uma cubada aqui, ó. ΔG, o que é ΔG? Energia livre de Gibbs. É a minha energia útil. Ou seja, é a minha energia associada ao trabalho. Ou seja, trabalho na física, pessoal, é movimento. Quando a gente trabalha com ΔH, o que é ΔH? É minha energia total. Porque é onde tudo começa, tá? É a minha energia total, eu vou relacionar com o calor lá na física, que é o quê? E por último, o ΔS, que ela não pode ser transformada, em trabalho. É minha energia dissipada, que na física a gente chama de ΔU, tá? Variação da energia interna. Tá? Pessoal, tanto a primeira quanto a segunda estabelece uma lei, e se vocês sabem, que a gente chama energia conservativa. Na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então basicamente é isso. Por que é conservativo? Porque eu tenho a energia total chegando no sistema, parte dela vai ser jogada fora e a outra parte vai ser útil. Pronto. É que nem a lâmpada. O que a lâmpada faz? Recebe energia elétrica, total, 100%. Parte dela vai ser produzir luz, energia útil, e parte dela vai perder em calor, energia dissipada. Mesmo raciocínio aqui, tá? Beleza? Então, ΔG é igual ΔH. Nós vimos quem é ΔS, né? ΔS é o calor vezes sobre a temperatura. Então, calor é igual a ΔS vezes T ou T ΔS, tá? Então, eu posso substituir aqui, ó, por T ΔS. Beleza? Ou seja, é a minha grandeza onde? Aí a gente encerra por aqui, ó. ΔH positivo e ΔS negativo, ela vai ser espontâneo. Por quê, pessoal? É só você analisar aqui, ó. Para ser espontâneo, o que tem que acontecer, pessoal? ΔG tem que ser o quê? Negativo. Não esquece disso, tá? Vamos pegar duas coisas aqui, ó. Primeira coisa, ela vai ser espontâneo. Olha o raciocínio que eu vou usar aqui, pessoal. Quando o ΔH for negativo e a entropia for positiva. Isso é espontâneo, pronto, acabou, tá? Agora, quando ela não vai ser espontâneo, quando o ΔH for positivo e o ΔS for negativo, ou seja, o contrário, lógico, né? Agora, se eu quiser finalizar isso aqui de maneira bem simples, eu uso a energia livre de Gibbs. Ela é menor que zero e pronto, ela já vai ser espontânea. Pessoal, por que ela vai ser espontânea? É só você lembrar aqui, ó. Como que ela vai ser negativa? Quando esse valor aqui, ó, for maior que esse. Ou seja, se esse ΔH for negativo e esse aqui for bem grande, quando eu pego um número pequeno e subtrai por um número grande, vai dar negativo. Então, por isso que a minha reação é espontânea, tá? E é o que corrobora aqui, ó. ΔH negativo e esse aqui, ó, que é a minha entropia, vai ser positivo. Lembrando que a temperatura é constante. Então, eu não vou raciocinar com a temperatura. Tá. Beleza? Tem um professor de química que eu conheci que ele colocou negativo, ΔG, ele tatuou. Aí eu falei, você errou, não errou não? O que significa? Não, que eu estou em equilíbrio. Eu falei, então você errou.
É ΔG igual a zero. O sistema está em equilíbrio. Nem perde, nem ganha energia, tá? Beleza? Então, pessoal, por que a gente calcula ΔH? Para saber se a reação é endotérmica ou exotérmica, ponto final. Segundo, por que eu tenho que saber entropia? Entropia é a energia desperdiçada do sistema. É a energia responsável para poder movimentar as moléculas, aumentar o grau de desordem, tá? Só que quando eu pego o ΔH e o ΔS, eles não me dão satisfatoriamente se a reação é espontânea ou não. Então, peguei uma terceira grandeza, que é a energia ali de Gibbs, que aí pronto. Ela é menor que zero, vai ser espontânea e pronto. E acabou. Isso aí eu já falei. Tá aí, ó. Esse foi Gibbs. Tá? Pra gente encerrar. Isso aqui eu acabei de falar. Né? Ela vai ser espontânea quando o ΔH, né, for maior que essa aqui. Ela vai ser negativa, aqui vai ser positivo. Então, quando eu subtraio um pelo outro, vai ser espontâneo. Isso aqui, já falei. Vamos fazer só uns cálculos aqui para a gente encerrar. Ó, ele te deu a reação, ele deu o ΔH e a entropia. Determine o valor da temperatura em Kelvin para que a reação deixe de ser espontânea. Deixe de ser espontânea. Pessoal, vou usar isso aqui, ó, essa fórmula. Tá? Por quê? Porque ele deu o ΔH, ele deu o ΔS, ele quer a temperatura. E o ΔG, olha, o que ele falou para nós? A reação tem que deixar de ser espontânea. Para deixar de ser espontânea, pessoal, eu vou colocar ΔG o quê? Maior que zero. Então, qual que é o meu raciocínio que eu vou usar aqui, ó? Então, vamos lá. Tirei os dados do exercício. Tá aí, ó. Antes, eu vou converter joule para quilojoule, porque, ó, eu não posso fazer isso aqui, ó. São unidades diferentes. Então, eu converto tudo para joule ou tudo para quilojoule. Tá? Então, é mais fácil de joule para quilojoule, porque eu só multiplico. Então, nesse caso, ele colocou para fazer o mais difícil. Eu vou dividir. Então, divide. Passei de joule para quilojoule. Lembrando, pessoal, que KJ, quilojoule, são 1000 joules, tá? Se eu quisesse passar quilocalorias para cal, seria 1000 calorias, tá? Então pronto, o que eu fiz aqui, pessoal? Ajustei as minhas grandezas. Agora, tanto o ΔS quanto o ΔH está em quilojoules, então tá beleza. Sabendo disso, então vamos colocar lá, ó. Coloquei a minha equação. O que ele falou para nós? Que a reação não pode ser espontânea. Então, ΔG é maior que zero. Então, ΔH menos ΔS tem que ser maior que zero. Eu vou substituir esse valor e eu acho a temperatura. Vamos lá? Olha lá, ó. Peguei, coloquei os valores que ele me deu. Fiz os cálculos, bacaninha lá, ó. Então, a temperatura tem que ser maior que 333,33 kelvins para que ela seja não espontânea, tá? Para ela ser espontânea, tinha que ser menor, né? Tinha que ser menor. Então, pronto. Essa seria a resposta. Isso aqui é fácil, é só... Ele quer saber... Ela pode ser usada para prever a espontaneidade ou não, por meio dessa expressão, em que T ΔS corresponde à energia para organizar o processo, ΔH a variação da entalpia, a uma mesma temperatura e pressão tem os valores a seguir. E ele quer saber qual que é espontâneo, né? Então, o que eu vou fazer? Vou jogar esses valores. Está tudo em quilocalorias, então eu não preciso fazer nada. Aí eu vou pegar todos os valores, né, e jogar. Quando eu faço isso, eu percebo que o ΔG, o único que vai dar positivo, qual que ele usou qual? 4,4 e 10,4, qual que é? Que é o 3. Esse aqui vai dar negativo, se é negativo ele é o quê, pessoal? Espontâneo. Aqui é negativo, vai dar espontâneo. Espontâneo, que deu positivo é aqui, ó. Então a única reação que não é espontânea vai ser a 3. Tá beleza? Então, tá aí, ó. Jogou os valores e deu ΔG igual a 6 quilocalorias. Tá beleza? Então, grave isso aqui, que isso aqui é o mais importante, tá?
Lembra que esses cálculos que eu fiz, pessoal, não vai cair no Enem, é muito difícil, tá? Isso aí eu fiz para quem vai para São Paulo, para UFO, tá? Isso aí cai. Mas isso aí não... O que cai é só o conceito químico mesmo, teórico. Entropia é grau de desordem, ou seja, uma reação ela é mais estável quando a entropia ela é positiva. Aí não confunda com energia de Gibbs. Energia de Gibbs é o contrário. Para ser espontâneo, ou seja, para ser mais estável, o ΔG tem que ser menor do que zero. Entendendo isso, entendeu tudo. Beleza? Quem sentiu um pouco de dificuldade, porque infelizmente vocês não viram a primeira lei da termodinâmica, aí às vezes no processo de raciocínio foi. Então, beleza. Vamos encerrando termoquímica. Vocês pegaram a lista?